povo, tudo bem? Vim aqui falar de um assunto muito interessante pra você que já me segue, que me conhece, que é minha aluna, e pra você que é minha cliente ou minha futura cliente. Pra você que não me conhece, eu sou Monique Majeski, do Estúdio Amor Sui, e eu sou responsável por cuidar dos cílios, das sobrancelhas das minhas meninas, tá? Não repare no meu que ele tá uma bosta. Enfim, o assunto de hoje é muito interessante. Eu vou falar um pouquinho sobre alergias, por conta de algumas coisas que aconteceram no estúdio, de alguns casos, e aí eu falei assim, cara, eu preciso saber mais sobre isso, e aí eu descobri, e eu vim aqui contar pra vocês. Lógico que eu não vou deixar você desinformada, né, querida? Então depois do vídeo tudo aqui, comente se você gostou, e se você tiver alguma dúvida também, porque aí a gente pesquisa juntas e fica expert no assunto. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre alergia? Vou contar pra vocês o que aconteceu lá no estúdio. Gente, seguinte, eu tenho duas clientes, por exemplo, que elas já faziam cílios antigamente, e agora, de repente, começaram a dar algumas reações alérgicas, tipo uma inchaço na pálpebra, a pálpebra inchou e tudo mais. E eu falei assim, estranho, porque eu não troquei adesivo, não troquei fio, tá tudo, tipo, top, lindo, maravilhoso. Sempre procuro ter fornecedores de segurança, de confiança, para que não aconteça esse tipo de coisas, né? Para que o material seja top de linha, e isso é muito importante para você que é cliente, saber se a pessoa que cuida da sua estética em geral, cabelo, unha, usa produto de qualidade. E eu sempre procurei fazer isso, eu sempre procuro fazer isso. Na verdade, eu nunca usei fajutos, mas enfim. E aí eu falei assim, o que pode estar acontecendo? Eu fui pesquisar um pouquinho sobre como as alergias, elas surgem. Será que pode surgir do nada? Será que a pessoa, né, tipo, tá bem, de repente ela pode ficar alérgica? Por que isso acontece? E aí, vamos lá. Alergia, ela vem do grego hélios e ergia. Hélios significa outros, ergia significa reação, reação a substâncias X, ok? Não é uma substância específica. E aí, o que eu descobri? Que o nosso sistema imunológico, né, criado por Deus maravilhoso, tá sempre pronto para nos defender de coisas ruins que acontecem. Menos daqueles amores que a gente sofre e chora. Isso daí ele não protege, então toma cuidado, tá, querida? Voltando aqui. É como se fosse um campo de batalha, cara. Realmente, é pra gente pensar assim, é como se fosse um campo de batalha. E os nossos genes, eles trazem a predisposição de criar armas mesmo, pra fabricar armas específicas contra substâncias estranhas que podem entrar no nosso corpo pela pele, pela mucosa, enfim, né? E tá sempre ali. Essas substâncias, elas são produzidas, né? Essas armas, elas são, na verdade, um tipo de anticorpos produzidos por glóbulos sanguíneos, que a gente pode chamar eles de imunoglobina, tá? A IgE, um casal de japonês da década de 60 deu esse IgE pra imunoglobina, tá bom? Então, quando eu falar IgE, eu tô falando da imunoglobina. Então, o que acontece? Elas estão sempre ali preparadas para fazer essa luta contra substâncias que eles acreditam ser substâncias prejudiciais, que para você pode ser e para mim não. Ou seja, às vezes a pessoa tem alergia de batom, às vezes a pessoa tem alergia de base e eu não tenho, porque o sistema imunológico dela acredita que aquilo ali vai fazer mal pra ela, né? Às vezes é uma substância inofensiva, mas pra aquela pessoa pode ser meio que um veneno. Então, esse arsenal de defesa, ele tenta combater aquela substância no organismo da pessoa. E pode acontecer do nada? Pode, igual tá acontecendo com as minhas clientes. Isso por causa de um outro problema que eu vou falar daqui a pouquinho. Voltando falando sobre a luta, vamos pensar ali no campo de batalha, tá? Onde tá nosso IgE, o nosso sistema imunológico ali preparado para atacar a substância que entrar. E aí, quando aquela substância entra, que substância é essa, amor? Pode ser o adesivo, pode ser o fio, pode ser o micropor, pode ser o pigmento da micropigmentação, pode ser até mesmo uma rena, tá? Então, quando essa substância ela entra em contato com o corpo e o corpo identifica que aquilo ali não é bom, não vai dar uma reação de imediata. Então, dificilmente você vai ver na hora que você tá aplicando a rena, na hora que você tá aplicando os cílios, ter a reação. Porque não é na hora, ele fica à espreita, esperando, ele fica ali, ó, pesquisando, vendo se aquilo ali faz mal, se aquilo ali não faz mal. E aí, depois de um certo tempinho, que ele vai lá e ataca, que começa aquela guerra dentro da gente. Por exemplo, a alteração química, ou seja, as reações tóxicas, é como se fosse uma granada que tivesse batido ali e plof, se explode. E acontece reações tóxicas
quando a gente tem a coriza, quando a gente tem urticária, quando a gente tem o inchaço na pálpebra, isso são reações tóxicas provocadas pela imunoglobina e por todo o sistema imunológico da gente, né? E aí a pessoa, ela fica com o olho inchado e tudo mais. E isso não acontece na hora. O que eu quero enfatizar pra vocês aqui é o seguinte. A cliente vai sentir isso depois do outro dia. Então, nunca que você vai ver na hora. Por isso que a gente tem os testes alérgicos, né? Porque você vai colocar ali um pouquinho do adesivo na pessoa, ou então você vai testar a rena ali na pele dela e você vai ver depois de 24 horas. Hoje eu tenho, por exemplo, uma ficha de anamnese digital, onde a pessoa, ela já me passa eu faço uma pré-análise da pessoa por ali, antes dela chegar no meu estúdio. Se eu vejo que ela é uma pessoa que tem alergia a muitas coisas que tem escrito ali na minha ficha de anamnese, eu já falo pra ela, ó, não vai dar pra gente fazer o cílio de imediato, eu aconselho que você venha aqui um dia antes pra gente fazer um teste alérgico e depois a gente remarca, porque aparentemente o seu organismo, ele é bem sensível e a gente vai ter que fazer o teste alérgico. Depois eu vou até ensinar vocês um pouquinho sobre como é essa ficha de anamnese digital. Quem é minha aluna já sabe, já conhece, mas quem não é, depois eu vou passar pra vocês, me cobrem, tá bom? Pode me cobrar. Mas assim, então só vai ver depois no outro dia se a pessoa, ela realmente teve alergia ou não. Então por isso que é importante a gente sempre fazer o teste alérgico nas nossas clientes. Agora assim, tipo, e a sua cliente que tava fazendo cílios constantemente com você e de repente ela não teve alergia? O que aconteceu com ela? Existem algumas alergias que podem ser de uma doença chamada doenças psicossomáticas. O que são essas doenças psicossomáticas? É quando a gente tem problemas psicológicos mesmo, tá? Alguma coisa, estresse, ansiedade, depressão. E aí a gente não consegue resolver aquilo, a gente canaliza pro corpo. E o corpo reage, dando alguns tipos de alergia. Então, uma das minhas clientes, eu conversei bastante com ela. E aí, ela falou pra mim que tava, durante o procedimento, antes dela ter reação alérgica, ela já tava me contando. Ai, amor, eu passei por uma fase muito difícil de depressão, por isso que eu não vim aqui por um tempo. E eu tava tomando remédios muito fortes e tudo mais, mas agora eu já tô bem. Quando no outro dia ela me mostrou que ela teve alergia, eu falei pra ela, eu falei assim, amiga, lembra que você me contou que você tava passando por um momento difícil? Lembro. Falei, então, sua imunidade tá baixa por conta de medicação, por conta do seu psicológico. E essa imunidade baixa pode ter desencadeado a alergia dos componentes dos cílios, porque o seu corpo não sabe o que é, né? É uma coisa diferente, ele já tá abalado e ele não sabe o que é. Então foi isso. E ela falou, nossa, é verdade, pode ter sido isso, sim. E pode com certeza ter sido isso. Então o que eu quero dizer pra você que é minha cliente, pra você que é minha aluna, é o seguinte: vamos analisar, vamos cuidar, tá? Se você tá aí passando por uma situação difícil, comenta, conversa, fala, porque a gente pode fazer teste alérgico antes em você, a gente pode ver como é que tá. E vamos cuidar da nossa saúde psicológica, a gente tem que estar linda por dentro e por fora. E é importante a gente se cuidar de verdade, de fato. Mas é muito importante também, você que é minha cliente e você que é minha aluna, a aluna, né, a profissional, pesquisar e ver se a cliente tá realmente bem, né? Conversar com ela e você, minha cliente ou cliente, qualquer pessoa, conversar de verdade, ser muito aberta para que a gente descubra o que pode estar desencadeando a sua alergia. Meninas, uma das coisas que eu pesquisei e que eu achei muito interessante a gente saber também é o seguinte: a alergia, ela não tem cura, amor. Tipo, eu tenho alergia dos cílios, não vai ter mais cura. Cara, nem sempre. Sabe o que acontece? Na teoria, se você ficar um tempo sem chegar perto daquela substância que te dá alergia, pode ser que seu organismo se esqueça e não produza mais aquele anticorpos que combate aquilo que te dá reação alérgica,
né? Então, assim, é testando. Tipo, você passar um ano sem fazer os cílios e depois você tenta fazer de novo e ver como o seu corpo vai responder. Então, isso foi uma das coisas que eu achei muito interessante, porque nem sempre, assim, eu tenho alergia dos cílios, não posso nunca colocar. Não, cara, às vezes é uma fase que você tá passando ali, você não pode colocar, espera um pouquinho, se alimenta melhor, começa a fazer exercício, fica top, maravilha, e tenta de novo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, meninas. E comente se você tiver dúvida, me diga se você gostou. E é isso, eu acho muito importante que a gente saiba dar um feedback, um retorno para nossa cliente quando acontecer algum problema, porque é assim que se tem profissionais de qualidade no mercado. Um beijo, fica com Deus, logo menos eu venho com mais informações interessantes para você.